Antes de começarmos a próxima história, vamos falar de estilo. O próximo personagem sabia exatamente que estilo e poder sempre andaram juntos. Se você deseja se vestir melhor e acredita que sua imagem fala antes, mesmo de você abrir a boca, acompanhe Baywatch Boutique no Instagram. Inspirações de estilo diárias, peças e acessórios com desconto e preços acessíveis, fretes grátis e muito mais. Se você acredita que estilo é poder, seu próximo relógio está aqui. Baywatch Boutique. Link da coleção na descrição, não perca. Agora vamos para o tema do vídeo. Al Capone, o verdadeiro rei de Chicago e seu império bilionário. Chicago, anos 1920. Uma cidade em ebulição, marcada por corrupção, pobreza e uma lei que mudaria o rumo da história. A Lei Seca. Enquanto os Estados Unidos tentavam controlar a moralidade de seu povo, proibindo o consumo de álcool, um homem aproveitava essa proibição para construir um dos maiores impérios criminosos da história. Seu nome, Al Capone, chamado de inimigo público número 1, mas também visto como herói por milhares de pobres. Capone não era apenas um mafioso. Ele foi o verdadeiro rei de Chicago, e seu império valia bilhões. Capítulo 1. As origens de um mafioso. Alphonse Gabriel Capone nasceu no Brooklyn, Nova York, em 17 de janeiro de 1899. Seus pais eram imigrantes italianos humildes que buscavam uma vida melhor na América. Seu pai, Gabriele, era barbeiro. Sua mãe, Teresa, costureira. Capone cresceu em um ambiente duro, repleto de discriminação contra italianos e imigrantes. A pobreza fazia parte do cotidiano. Muito cedo, ele aprendeu que para vencer seria necessário força, astúcia e, acima de tudo, coragem. Aos 14 anos, Al Capone foi expulso da escola após agredir uma professora. A partir daí, mergulhou de vez no submundo das ruas do Brooklyn. Trabalhou em pequenos bicos, mas seu destino já estava traçado: entrar para as gangues. Foi nesse período que conheceu Johnny Torrio, um dos primeiros grandes mafiosos de Nova York. Torrio enxergava Capone como um jovem promissor, bruto, mas inteligente, ambicioso e leal. Capítulo 2. O rosto cortado. Ainda adolescente, Capone ganhou a cicatriz que se tornaria sua marca registrada. Trabalhando como segurança em um bar, ele teria feito um comentário desrespeitoso a uma mulher. O irmão dela reagiu e desferiu 3 golpes de navalha em seu rosto. Daí surgiu o apelido Scarface, cara cortada, que Capone odiava. Ele preferia ser chamado apenas de Al, mas a cicatriz se tornou parte de sua identidade pública, reforçando a imagem de um homem perigoso. Capítulo 3. A mudança para Chicago. Em 1919, Capone se muda para Chicago, a convite de Johnny Torrio, que estava expandindo seus negócios de jogos de azar, prostituição e contrabando. Chicago era, na época, um verdadeiro caldeirão de crime e oportunidades. Com uma população crescente de imigrantes e a política, local mergulhada em corrupção, era o terreno perfeito para o florescimento do crime organizado. E então, em 1920, a Lei Seca entrou em vigor. Capítulo 4. A Lei Seca e a Oportunidade de Ouro. O governo americano, pressionado por grupos religiosos e moralistas, aprovou a 10ª emenda que proibia a fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas. A ideia era criar uma sociedade mais pura, sem vícios, mas o efeito foi exatamente o contrário. De um dia para o outro, milhões de americanos comuns se tornaram criminosos em potencial apenas por beber. E onde há demanda proibida, há contrabando. Capone e Torrio enxergaram imediatamente a chance de enriquecer como nunca antes. Eles criaram um sistema gigantesco de contrabando. De bebidas, importavam uísque do Canadá, produziam álcool ilegal em destilarias escondidas e distribuíam em centenas de bares clandestinos conhecidos como speakeasies. Chicago rapidamente se tornou a capital do álcool ilegal nos EUA. Capítulo 5. A ascensão de Capone.
Quando Johnny Torrio quase foi morto em uma emboscada em 1925, decidiu se aposentar e passar o império para Capone, que tinha apenas 26 anos. Capone não era apenas violento, ele era um estrategista. Combinava carisma e brutalidade, subornando policiais, juízes e políticos. Ao mesmo tempo, mantinha uma imagem de homem do povo, ajudando famílias carentes durante a Grande Depressão, distribuindo comida e oferecendo assistência. Seu império faturava cerca de 100 milhões de dólares por ano, o equivalente a bilhões nos dias de hoje. Capone controlava cassinos, prostíbulos, casas de apostas e, claro, o contrabando de álcool. Chicago estava em suas mãos. Capítulo 6. O Império do Medo. Por trás da fachada de benfeitor, Capone era implacável com seus inimigos. Quem ousava desafiar sua autoridade era eliminado. O episódio mais famoso foi o massacre do dia de São Valentim, em 14 de fevereiro de 1929. 7 homens da gangue rival de Bugs, Moran, foram fuzilados em plena luz do dia por capangas de Capone, vestidos como policiais. Embora Capone estivesse na Flórida no dia do massacre, todos sabiam que a ordem vinha dele. Esse crime chocou os Estados Unidos e consolidou sua reputação como o homem mais perigoso da América. Capítulo 7. Luxo, poder e celebridade. Al Capone não escondia sua riqueza. Ele morava em uma mansão luxuosa, usava ternos caros feitos sob medida, joias extravagantes e andava em carros blindados. Gostava de se mostrar como um homem de sucesso, frequentando restaurantes de elite e até sendo fotografado por jornais e revistas. Capone era, ao mesmo tempo, um criminoso e uma celebridade. Capítulo 8. A queda do rei. O governo americano tinha dificuldades em incriminá-lo por assassinatos e contrabando. Capone sempre tinha álibis, testemunhas compradas e policiais no bolso. Mas os federais encontraram uma brecha: os impostos. Em 1931, ele foi acusado e condenado por sonegação fiscal. Pegou 11 anos de prisão. Primeiro foi para a penitenciária de Atlanta, mas depois transferido para a famosa prisão de Alcatraz, em São Francisco. Lá perdeu poder, privilégios e passou a ser apenas mais um preso. Capítulo 9. O fim de uma lenda. Capone saiu da prisão em 1939, debilitado por uma sífilis não tratada, que afetava sua saúde mental. Recolheu-se em sua mansão em Miami, vivendo os últimos anos de forma quase irreconhecível. Morreu em 25 de janeiro de 1947, aos 48 anos, vítima de parada cardíaca. De rei absoluto de Chicago a prisioneiro esquecido, sua trajetória é um dos maiores símbolos do auge e da queda do crime organizado no EUA. Al Capone foi mais do que um mafioso. Ele foi um produto de seu tempo, da pobreza, da imigração e da falha de um governo que acreditou que poderia controlar a moralidade das pessoas proibindo o álcool. Enquanto a lei seca fracassava, Capone prosperava. Ele encarnava a contradição americana. Ao mesmo tempo em que era temido, era também admirado. Chicago nunca mais seria a mesma depois de seu reinado. E até hoje, Al Capone permanece como um dos maiores símbolos do poder, do crime e da ascensão meteórica que pode acabar em queda inevitável. E você, acha que Al Capone foi um gênio dos negócios? Que aproveitou o momento ou apenas um criminoso implacável? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal Máfia Mindset para mais histórias obscuras do poder e do luxo. E se deseja se vestir com autoridade, mesmo gastando pouco, Baywatch Boutique. Acesse o grupo de ofertas exclusivo na descrição, ofertas e descontos imperdíveis.